Muito bem, são 2h32 em Belém do Pará. Nós estamos de volta com a edição desta terça-feira do nosso programa Cara a Cara com a Verdade, o nosso jornal diário. Meus amigos, todos nós estamos acompanhando este movimento grevista dos servidores da Prefeitura de Belém, movimento este que já passa de 35 dias. O que se percebe é que o prefeito Igor não manda, quem manda é a mulher dele, consequentemente não tem tato para resolver uma situação que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. De um lado, nós temos os servidores da Prefeitura Municipal, que estão em greve contra o chamado pacote de maldades e não vão aceitar outra decisão a não ser a revogação deste pacote. Vitória a eles, não tenho a menor dúvida. Estou aqui recebendo a turma do sindicato da FUNPAPA. A FUNPAPA é um dos órgãos que, na verdade, vive hoje um estado de calamidade por conta e obra do prefeito Igor Normando. Eu tenho aqui alguns dados para trazer aos senhores, dados estes que mostram exatamente que não tem negociação até agora com a categoria. O comando de greve resolve, então, montar o acampamento na porta do gabinete da presidente da FUNPAPA. Essa presidente da FUNPAPA é uma tal de Edna Gomes da Silva. Ninguém sabe de onde esta mulher surgiu, de onde ela apareceu. Sabemos apenas que não é de Belém, não conhece a realidade da nossa cidade. A exemplo de outros cargos dentro da prefeitura, esta mulher, ela foi indicada pelo sogro do Igor Normando, prefeito ou ex-prefeito, foi preso, inclusive, por desvio de verbas públicas, foi preso pela Polícia Federal quando a filha dele, a primeira-dama, era deputada. Inclusive tem uma história de rachadinha envolvendo aí a Fabíola Cabral. Bem, eu estou aqui recebendo a visita, mais uma vez, com muito prazer, do Jaime Souza, da Galdina Leite e da Cecília Moraes, que são diretores do sindicato da FUNPAPA. Eles fazem parte do comando de greve. A gente começa aqui ouvindo o boa tarde do Jaime. Jaime, sempre um prazer muito grande recebê-los aqui para a gente passar a limpo como é que está a situação hoje do movimento vitorioso até aqui dos senhores servidores da Prefeitura de Belém. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Agradecer o espaço mais uma vez cedido a nós, trabalhadores da assistência, que estamos há 36 dias em greve, aguardando uma resposta da Prefeitura com relação às nossas demandas e a defesa da FUNPAPA, né? Porque nós vemos um plano claro que o prefeito tem de acabar com a FUNPAPA, assim como ele fez com a FUNBOSC, com a FUNBEL, com a FIMAI. Agora eu te pergunto, o papel que a FUNPAPA desenvolve é um papel da mais alta importância. Qual é o interesse do Igor em querer acabar com a FUNPAPA? Assim como ele fez com o restaurante popular, né, que atendia a população mais vulnerável... Mas agora está voltando por determinação da justiça, né? Entre aspas, né, porque o lugar que estava funcionando o restaurante popular, estão tentando instalar um abrigo. Esse abrigo, que era um abrigo à população de rua, a empresa já foi contratada desde novembro, não, desde setembro. Já foi feita licitação, já foi feito empenho, já foi repassado recurso para essa empresa que deveria estar funcionando e o contrato encerra agora em março. Então, que abrigo vai ser esse que está usando o espaço e usou recurso da FUNPAPA? E os recursos são recursos que eram da FUNPAPA e que está sendo destinado para uma ONG, para uma entidade lá de Sorocaba, para fazer um albergue que deveria estar em funcionamento e até agora não foi implementado. E ele anunciou que o restaurante popular vai funcionar lá onde era o bondinho. Não vai ser no mesmo espaço. Então, é recurso que está sendo desviado da fundação
e que nós pedimos que houvesse manutenção dos espaços que já existem na Fundação. A nossa briga é por condições de trabalho. Nós temos 2 abrigos que deveriam atender 90 pessoas em situação de rua. Só atendemos menos de 50 porque não temos funcionário, não temos alimentação adequada, os espaços estão sucateados, então precisaria ter uma ampla reforma, um concurso público, que é a nossa pauta principal. A revogação dessa lei que acaba com o funcionalismo, com a carreira, com qualquer perspectiva futura do servidor, reduz a nossa remuneração, porque acaba com a gratificação por nós trabalharmos com essa população mais vulnerável. E não temos condições de trabalho, que nem eu disse, ele acabou com o restaurante popular, na Funpapa ele fechou as lanchonetes, fechou as cozinhas e contratou uma empresa para fornecer marmita com um preço de 6 vezes o valor. No restaurante popular o custo era R$4, a marmita é vendida a 26 para a Funpapa. Então ele está direcionando o recurso que deveria ser para o serviço público para as empresas, para as ONGs parceiras com quem ele tem vínculo. Deixa eu falar com a Cecília. Cecília, também diretora do sindicato. Como é que você vê essa intenção do Igor Normando em querer acabar de uma vez por todas com a Funpapa? Boa tarde. Boa. É muito revoltante essa destruição da política de assistência social aqui no nosso município. Desde que o prefeito Igor entrou na prefeitura, ano passado, 2025, a gente vem tentando, enquanto sindicato, reunir, colocando as situações das dificuldades, né, e para dar condições para que um trabalho que é muito importante, que tem a função de atender as pessoas mais vulneráveis. E aí a gente percebe que não há uma preocupação com aqueles que vivem a miséria na cidade. Ou seja, literalmente o prefeito tem raiva de pobre, né? Tem raiva de pobre, é isso que a gente percebe. A assistência social, ela é jogada ao lixo. Há pouco você estava falando sobre o pior prefeito que... né, Barcarena. E com a minha experiência que eu tive, eu entrei no governo do Hélio Gueiros, passei pelo Edmilson, Zenaldo, Dulciomar, e pela minha experiência, esse é o pior governo que nós temos na Prefeitura de Belém. É o pior de todos, porque ele não respeita, não valoriza o servidor, e de tudo, ele não nos atende para ouvir, para entender as dificuldades que a gente vive no dia a dia. Desde o ano passado, nós estamos tentando colocar as situações de dificuldades, das condições de trabalho que a gente vive. Nós não temos, hoje, desde o ano passado, cesta básica, que antes era um apoio alimentar, pela quantidade pequena que a gente, mas hoje nem esse apoio alimentar a gente tem desde quando o prefeito entrou. Não temos um lanche para oferecer para as pessoas que chegam nos CREAS, nos CRAS, nas unidades, né, de atendimento ao público, não tem. Não tem. A assistência, ela tem a função, não é só a assistência social, ela tem a função de educativa também. E aí a gente não tem nem condições de fazer uma atividade educativa porque não tem material pedagógico. Nós temos educadores, mas você não tem material pedagógico. Quando tem, é o próprio servidor que compra o material, ou em casos de atendimento com idosos, os idosos que ajudam na compra dos materiais, porque não chega nada da Funpapa, não chega nada. Nós tentamos várias vezes. Ano passado, a única vez que conseguimos levar nossa pauta para o secretário Patrick Tranjan, onde nós colocamos todas as dificuldades, e ele deu a palavra dele, para tentar resolver, nós discutimos lá que as questões das condições de trabalho ia resolver em curto, médio e longo prazo. Nós dividimos. E aí, até hoje, nada foi resolvido. Nós estamos
até hoje, em alguns espaços, sem vigilante. A gente sofre ameaças. Já teve no CREAS, colega, que ela sofreu assédio sexual de uma pessoa que chegou, porque é a gente que abre e fecha as portas do espaço, é a gente que vai lá e abre. Colegas que já foram ameaçadas da cozinha, porque também foi lá atender e a pessoa viu, né, uma mulher, aquela pessoa chegou ameaçando, precisou o coordenador chegar perto para tentar, né, resolver a questão. E aí, Patrick, o senhor Patrick não resolveu nada, continua na mesma situação. Depois, tentamos outras reuniões e até hoje, desde esse dia, não conseguimos mais, ele não nos atende. Nós mandamos, tivemos também, dia 28 de fevereiro, já trocou umas 3 presidentes da FUNPAPA. Tivemos reunião, colocamos a situação com essa atual, que é a Edna, e colocamos a situação, ela se comprometeu que iria ter na outra semana uma reunião com o prefeito e a gente queria que ela agendasse, resolvesse os problemas da FUNPAPA e agendasse uma pauta, uma reunião com o prefeito. E o prefeito foge absolutamente da gente. A gente chama um prefeito fake news, porque o que ele faz é viver de internet. Ele não atende o servidor, a gente protocola documento, mas o prefeito Igor, ele vive só, ele vai lá, enche um cantinho ali, ele vai lá e faz uma fala e vai embora. Deu um problema ali, um vazamento, tal coisa, o prefeito Igor vai lá, fala, dá aquele risinho dele, 5 e vai embora. É por assim isso que ontem nós recebemos a visita aqui da professora Silvia Letícia. E mais uma vez eu fiz uma aposta com ela. O Igor não vai comparecer na abertura do período legislativo amanhã na Câmara Municipal. Vocês vão dar com a cara na porta. O Igor não vai, eu garanto aos senhores. A gente volta a falar deste assunto. Deixa eu falar aqui com a Galdina Leite, que é vice-presidente do sindicato da FUNPAPA. Galdina, boa tarde. Já que você acha que vai essa política de desmonte do prefeito Igor Normando? Boa tarde, eu não entendi a pergunta. Até onde a senhora acha que essa política de desmonte do prefeito vai? Olha, na realidade, eu não vejo ele nem o bonzinho, nem o mauzinho. A gente vive num país onde há uma disputa de classes. Ele está defendendo um projeto neoliberal da classe que ele pertence. Então, a ideia de desmonte não é porque ele é mau e tal. A ideia do desmonte é para conseguir se eleger, eles aceitam ajuda do empresário tal, do fulano de tal, dali, daqui. Uma troca de favor, né? Isso, e depois, quando eles são eleitos, eles precisam prestar conta com essas pessoas. E para isso, contrata a empresa que fornece alimento do fulano, a que dá insumos para o pronto-socorro do ciclano. Então, eles vão privatizando porque eles precisam prestar conta com essas pessoas que investem pesado nas campanhas deles. E aí, nesse sentido, eles não estão preocupados com a população ou com o servidor. É de se manter, de manter um poder e de manter aquela casta, né, que os cerca muito bem de vida. Galdina, caso seja realmente extinta a FUNPAPA, como é do desejo do prefeito Igor Normando, como vão ficar essas pessoas que precisam dessa assistência pública? Olha, eu penso que Belém vai entrar assim, num sistema terrível de assistencialismo, porque a assistência social ela é uma política pública, é um direito. O assistencialismo não, até eu, pessoa, posso de repente me comprometer a todo mês dar 100 cestas básicas para alguém. Porque o que está acontecendo? Não está chegando os apoios alimentares, cesta básica para distribuir para a população mais pobre na cidade, mas todos os vereadores estão ganhando, não sei de onde, 100, 150 cestas para distribuir todo mês. Então, vai pegar essas pessoas pela fome, porque o nosso estado ele é o segundo estado onde as pessoas mais passam fome, apesar de se achar que é lá para o Nordeste, mas foi o IBGE, pesquisa do IBGE, que diz isso,
que a insegurança alimentar no nosso estado é maior do que em muitos estados do Nordeste. Então, as pessoas fazem qualquer coisa por alimento. Você vê, época de eleição, o tanto de gente que fica balançando bandeira de político para ganhar R$50 por dia. Então, vai virar o assistencialismo, o toma lá da cá, o voto de cabresto, eu te dou uma cesta e tu vota em mim, eu te dou uma cesta e tu faz isso. E vai ser terrível para nós, quanto população, viver num estado que está retrocedendo mais de 50 anos aí no tempo. Jaime, eu quero voltar contigo aqui, porque na sua fala, você falou com relação que o restaurante antes cobrava R$4 por um prato de comida. E hoje o prefeito está pagando R$25 numa marmita, ou seja, uma diferença estúpida de valor. Qual é a sua visão dentro desse contexto? O que você acha que está acontecendo? Quem está sendo beneficiado com isso? A população, nesse caso, é a mais prejudicada, né? Nós temos, o restaurante atendia 1.200 pessoas por dia e na Funpapa se entrega 300 marmitas, dentro dos espaços de abrigamento. É um preço bem superfaturado. Bem superfaturado. Né? A exemplo, o restaurante popular, eram 4 milhões o orçamento anual do restaurante popular para ele funcionar. Na Funpapa estamos pagando 9 por 300 marmitas para os abrigos. Então, é uma discrepância muito grande de valores, da qualidade do produto e a quem se destina também, porque a Funpapa é um órgão próprio, tem orçamento próprio. O restaurante popular era do Fundo Ver o Sol, então tinha um outro orçamento. Então há uma mistura, um desvio de finalidade desses recursos e quem se beneficia é o empresariado, né? A gente está aqui defendendo o que é público, defendendo a população que necessita. Teve o fim do Bora Belém também, que atacou as mulheres diretamente, atacou os abrigados, as pessoas que não tinham qualquer benefício. Nós na Funpapa, nós estamos com um problema muito sério no Conselho Tutelar. Queria até cobrar dos vereadores que se dizem defensores das crianças, que foram até no Carnaval, para eles visitarem os conselhos tutelares que estão sem carro. Como é que no Carnaval, ou agora nesse período agora de inverno, as crianças em situação de vulnerabilidade, o Conselho Tutelar não consegue acompanhar porque não tem carro. Então que os vereadores fiscalizem também, que não vivam também de redes sociais, que cobrem do prefeito, que é muito importante, o papel dos vereadores. Nós não temos tido apoio de nenhum vereador, exceto a Marinô e a Vivi, a gente pode dizer o nome das duas, né? Claro. Que são vereadoras que têm apoiado o movimento, mas em contrapartida nenhum outro vereador tem ido fiscalizar as unidades da Funpapa. Nós já fizemos denúncia do Abrigo Aral, fizemos denúncia da população de rua, que a cada dia aumenta. No Ver o Peso você vê acampamento da população de rua, porque a prefeitura insiste em não pôr funcionários para atender. Nós tínhamos 20 educadores que faziam abordagem de rua, hoje em dia se resume a um, para atender do entrocamento ao Ver o Peso. Humanamente impossível você fazer abordagem, fazer encaminhamentos, tirar qualquer documento ou encaminhar, fazer currículo, fazer formação, que é o papel da assistência, da autonomia ao indivíduo. A ciência não dá comida, ela dá autonomia ao indivíduo para ele poder ter uma perspectiva de vida futura. Esse é o principal papel. E o que nós vemos é um retrocesso, que nem a Galdina disse. É um governo que vai tornar a população refém em troca de favores. Nós já vemos esses multirões que os vereadores fazem, desviando a finalidade da assistência. O apoio alimentar, que tem todo um parecer técnico, a assistente social visita as famílias, faz um parecer e diz que essa família necessita de comida. E não temos comida na Funpapa porque o prefeito, a primeira coisa que ele fez, quando assumiu em janeiro do ano passado, encerrou o contrato com fornecedores de alimentos. Isso é o ápice da desumanização, da falta de dignidade para a população que mais necessita. E isso nos revolta como trabalhadores da assistência. Por isso estamos em greve também. É por essa população que não pode sequer falar, porque ela tem que escolher. Ou ela trabalha, consegue seu alimento, ou ela não vai conseguir, ela não consegue vir para um protesto, porque ela tem que escolher. Eu vou trabalhar, eu vou para o protesto, se eu não for para o protesto, eu não vou ter comida em casa. Eu tenho que me dedicar ao trabalho, tenho que conseguir a minha subsistência mínima, porque essa população que nós atendemos, a população que dependentes químicos, os usuários, né? Que população de rua, problema grave de saúde, tinha a casa-rua ali perto dos bombeiros, está totalmente abandonada a casa-rua que atendia a população de rua, mais de 100 usuários todos os dias. Centro Pop, mesma coisa. Nós temos uma assistente social para atender no Centro Pop, quase 1.000 usuários, 100 usuários todo dia frequentam o Centro Pop. Uma assistente social, como é que ela vai dar conta? Fora as outras unidades. E a Justiça ela também tem um papel, porque agora nós recebemos uma intimação, né, para desocupar a sede da Funpapa e botaram uma multa de 10 mil diário para nós, porque nós estávamos reivindicando o direito de reunir e ter resolução para esses problemas na assistência em Belém.
Mas quando é o restaurante popular que está fechado lá e deixa de atender 1.200 trabalhadores todo dia, a justiça dá R$1.000 de multa. Que peso é esse? Nós estamos cobrando para que o serviço funcione. Nós queremos reunir com o prefeito, reunir com o secretário, reunir com quem resolve e recebemos uma multa de 10 mil. E quem não cumpre as medidas judiciais, quem deixa de pôr comida na mesa do trabalhador, está pagando R$1.000 de multa diário. Qual é o peso dessa justiça nesse estado também? É um questionamento que nós fazemos, por isso também nossa greve continua, os trabalhadores insistem em manter em greve, porque é uma população que está sendo penalizada e uma justiça também que está sendo omissa no seu papel. Galdino, eu te pergunto, qual é a expectativa de vocês daqui para frente? Já viram que está difícil a negociação com o prefeito. A partir do momento que isso torna-se difícil a cada dia, consequentemente, vocês precisam mudar a estratégia. Qual é a estratégia que vocês vão usar agora? Olha, como o Raime comentou, a gente está tá amordaçado. Tipo assim, a gente não pode chegar a 500 metros de qualquer prédio da prefeitura ou da FUNPAPA. Então, já era difícil negociar quando a gente podia ir lá tentar fazer com que eles nos recebessem. E a gente está tirando de estratégia voltar às bases, como a gente fazia, continuar panfletando nas feiras, conversando com a população e protocolando documento e cobrando também da Justiça do Pará, do Ministério Público, que faça essa reunião de conciliação, porque é impossível que a gente esteja há tantos dias em greve. A prefeitura, ora diz que não tem ninguém em greve, ora entra na justiça dizendo que a gente tem que garantir o funcionamento e, ao mesmo tempo, mesmo que a justiça dê e ganhe, como eu já vi num jornal, mas a nós ainda não chegou, que a gente tem que voltar a trabalhar 70% para garantir o trabalho para essas pessoas que precisam. Como iremos garantir? Para você ter uma ideia, o abrigo de crianças não vai fralda faz um tempão, eles estão usando fralda geriátrica. Ou seja, a justiça... A gente vai voltar a trabalhar como? O quê? A oferecer o quê? Muito bem colocado. A justiça precisaria entender. Ok, vocês voltam ao trabalho, mas como é que vão trabalhar se o prefeito não dá condições? Por favor, Cecília. Isso é a grande questão. Permanência na greve é essa resistência. Nós estamos resistindo a todo esse desrespeito e desvalorização que a gente vem sofrendo. Não tem como voltar, e aqui é importante, esse momento também aqui é importante para a permanência da nossa luta. Reafirmar essa luta, reafirmar essa greve, expor esse governo da forma como ele governa, sem sequer dialogar com os servidores, simplesmente decide como eles decidiram logo, né? A primeira coisa que, voltando um pouquinho, eu gosto sempre de voltar um pouquinho, em 2025, a primeira decisão da Câmara Municipal, junto, né, claro, com o prefeito da equipe de vereadores que está com ele, foi aumentar o salário dele de 25 para 31 mil reais. O dele aumenta, o de dele vocês aumenta, não, né? E depois deram plenos direitos para que o prefeito governasse por decreto. Isso é sem fiscalização. Começa daí o desrespeito, porque os vereadores que têm esse poder, esse papel, e a gente precisa fazer essa crítica, né, a essas pessoas, e deram plenos de poderes para o prefeito governar dessa forma. Mas olha, isso não foi de graça, viu? Com certeza não. Deve ter havido aí uma troca de interesses muito grande. Com certeza. Assim como foi a decisão de mandar o pacote de destruição dos nossos direitos. Foi feito nas costas, chegou em dezembro, eles decidiram, nem sequer tiveram tempo de ler, porque eles não leram, simplesmente decidiram receber os laços. Muitos lá que nem sabem ler. Não, pois é. Aí decidiram
assinaram, votaram, sequer sem saber. E ferraram vocês. Ferraram com a gente. Olha, faltam 3 minutos para a gente encerrar o nosso programa. Ontem, inclusive, nós passamos 15 minutos, levamos um puxão de orelha da rede. E eu não quero passar o tempo hoje. Eu quero agradecer a vinda dos senhores aqui e desejar que vocês consigam finalizar este movimento, mas que seja finalizado com vitórias. Porque vocês realmente estão mostrando que são guerreiros, estão com força suficiente para levar este movimento até o impossível. Portanto, que amanhã vocês consigam encontrar com o prefeito Fujão para ver o que é que ele vai fazer. Jaime, muito obrigado pela vinda de vocês mais uma vez. Saibam a todos que aqui vocês têm um espaço aberto, o tempo que for necessário para expor as causas e a luta de vocês. Quero agradecer também aí a Galdina. Obrigada. Volte sempre para que a gente possa discutir esta situação de greve. Eu agradeço, Nonato, o espaço, né? Um espaço importante, porque a nossa luta não é só pelos servidores, mas sim pela população que muitas vezes é calada, população que mais vulnerável dessa cidade, que o prefeito vem abandonando dia após dia no momento que abandona a assistência social. Porque a assistência social é que cria essa perspectiva de autonomia do indivíduo, que empodera o indivíduo e que muitas vezes mata até a fome, né? Também tem esse papel importante, né? Combater a fome, combater a desigualdade e criar uma perspectiva de uma sociedade melhor para nós. Então a luta da assistência é por todo esse povo. Perfeito. E vamos seguindo aqui firme na luta e agradecemos esse espaço de Conte com a gente sempre. Boa tarde, muito obrigado então a Jaime, a Galdina e a Cecília. A gente segue com a programação nacional da nossa Rede TV. Eu convido você para que a gente se encontre amanhã, às 7 horas da manhã, na Jovem Pan Belém 107,5, onde eu estou apresentando o Jornal da Manhã. E também vou discutir este assunto amanhã, na quarta-feira, às 7 horas. Eu espero você na Jovem Pan, a rádio número 1 do Brasil, jornalismo independente. Até amanhã, pessoal.